Bom dia, Soma. Todos bem? Bênção estarmos juntos. Bênção cantar. Alvo mais que a neve eu quero ser. Coisa boa, né? Coisa boa, cara. Coisa linda isso. Na verdade, é isso que nós buscamos. Estamos numa série sobre santidade. Nada mais é do que queremos ser santos. Alvos mais que a neve. Mais brancos, claros, limpos. E nós estamos falando sobre isso. Estamos chegando então no final. Penúltimo sermão dessa série. Semana que vem é o último. E aí nós chegamos na semana da Páscoa. Também a melhor semana do cristianismo. Melhor semana da fé cristã. Quando nós comemoramos de fato o propósito para o qual Jesus veio. E não podemos ser hipócritas em querer a salvação, mas não querer também o trabalho que ela nos gera, que é ser santos. Se nós queremos a salvação que Cristo oferece, nós temos que querer também o trabalho que Ele nos obriga a fazer, que Ele nos exige fazer, que é ser santos. Então nós estamos falando sobre isso. E já uns 2 ou 3 sermões aí nós temos falado sobre como, né, a santidade pessoal. Nós estamos numa transição de reinos, nós temos que ter aí busca da santidade no nosso corpo e no nosso espírito. E hoje eu quero tratar um pouquinho sobre os nossos desejos, que a gente falou sobre isso algumas semanas também. Os desejos que nós temos no coração. Inclusive eu mencionei para vocês que os nossos desejos, aquilo que a gente quer, eles revelam a quem nós adoramos. Lembram? Então vamos falar um pouquinho mais sobre isso. Para isso eu quero ler um texto com vocês. Abre em Filipenses, carta de Paulo aos Filipenses. Carta de Paulo aos Filipenses, capítulo 2. Nós tivemos uma série sobre Filipenses, então alguma coisa que vocês vão lembrar. E se alguém não lembra, a série está no nosso canal do YouTube, então fique à vontade depois para assistir. Foi uma série muito boa. Não sei se para vocês, para mim foi. Para mim mudou muito. Foi muito bom mesmo. E aqui nós vamos lembrar um pouquinho do que Paulo fala aos Filipenses, uma igreja que ele tanto amou. Vamos ler o capítulo 2, versos 12 e 13. Acharam aí? Versículos 12 e 13 de Filipenses 2 diz assim: Assim, meus amados, como vocês sempre obedeceram, não só na minha presença, porém, muito mais agora, na minha ausência. Paulo estava preso, lembram? Então eles não estavam com eles. Muito mais agora, na minha ausência, desenvolvam a sua salvação com temor e tremor. Por quê? Porque Deus é quem efetua em vocês tanto querer como o realizar, segundo a sua boa vontade. Então, relembrando algumas coisas aqui. Por que nós pecamos? Nós pecamos por hábito, nós somos acostumados a pecar, e nós pecamos por desejo. Todo o pecado que nós cometemos foi porque, em última instância, nós quisemos. Naquele momento, a gente quis pecar. Nós fizemos aquilo porque queríamos. Então, esse querer, esse desejo é que nós temos que santificar. Cara, tem que mudar isso aqui em nós. Por que a gente quer uma coisa que é contrária ao que Deus quer? Se nós queremos agradar a Deus, queremos ser santos, como Ele é santo, e nós acabamos de cantar, se tu cantou isso aqui e não está disposto a fazer, tu é um mentiroso, desgraçado. E um baita de hipócrita. Então, nós temos que buscar isso. Nós temos que querer ser santos como Deus é santo. Para isso, nós temos que querer, tá vendo o querer, o desejo? Então, a gente tem que santificar os nossos desejos. E, para isso, nós vimos aqui nesse texto que a gente leu, que a salvação não é somente algo inicial na nossa vida. Tu percebeu isso no texto? Então, tu não foi salvo e pronto. Paulo está mandando nós desenvolvermos a salvação. Aí os bons calvinistas, né, que há eleição, predestinação, o cara já se coça todo, já fica com uma alergia, já tem que tomar um antialérgico, porque Paulo está mandando desenvolver a salvação. Calma, não é isso que tu está pensando. Não é tu ser salvo, salvar a si mesmo. Então, o que Paulo está falando aqui? Paulo está dizendo que é Deus que opera em nós, o querer e o realizar. Paulo está dizendo que Deus trabalha no nosso coração, para que do nosso coração a gente consiga agora viver vida de acordo com aquilo ali. Basicamente isso. Para que nós venhamos a responder com fé e obediência. E eu quero, em 2 pontos somente, eu quero mostrar 2 requisitos
para que nós venhamos desenvolver desejos santos. Nós precisamos de duas coisas, pelo menos, para termos desejos santos, piedosos, que agradem a Deus. Ok? Vamos lá? Antes de iniciar no primeiro ponto, só deixa eu falar uma coisa para vocês. Eu quero pedir perdão de público. A Bíblia diz que quando o pastor, o presbítero, ele erra, ele tem que ser chamado a atenção e confrontado publicamente. Então, de público, eu quero pedir perdão. Nós não viemos ao culto para isso. Ninguém levanta no domingo de manhã e vem ao culto para isso aqui. E eu quero pedir perdão, porque o Dani veio aqui para dar um spoiler de uma série que está... Isso não se faz. Está tudo errado. Vocês perceberam? Uma série que ainda está em andamento e ele dá um spoiler desse. Vocês precisam perdoar. Liberem o perdão, tá bom? Liberem o perdão porque está totalmente errado. Ele não vai mais fazer isso. No final eu converso com ele. Perdoem ele, tá? Isso não vai se repetir. Primeira coisa que nós precisamos para ter desejos santos... O pessoal ficou com o olho de São assim. Primeira coisa que nós precisamos para desenvolver desejos santos é desenvolver a salvação. Então vamos lá. O que é aqui a salvação? A salvação não é somente o ato inicial, ok? Nós pecamos. Todo mundo concorda com isso, né? Aquele que não tem pecado, tire a primeira pedra. Ninguém tem. A pedra fica tudo em paz, né? A vez que as pedras mais tiveram paz quando Jesus disse isso. Todos pecam. Não há ninguém que não peque. Então todos precisam ser salvos. Todos precisam de Jesus. Jesus vem e ele providencia a salvação para nós. Agora, nós recebemos a salvação, o novo nascimento, o Espírito gera em nós esse novo nascimento, mas não para por aí. Quando Paulo está dizendo desenvolvam a sua salvação, ele está dizendo assim, cara, agora essa vida para a qual tu nasceu, o novo nascimento, ela precisa de desenvolvimento. Basicamente é assim, tu nasceu um bebezinho, agora tu tem que crescer, ok? É isso que ele vai falar em 1 Coríntios 15, por exemplo, versículos 1 e 2, quando ele diz assim, ó, irmãos, venho lembrar-lhes o evangelho que anunciei a vocês, o qual vocês receberam e no qual continuam firmes. Por meio dele vocês também são salvos. Vocês são salvos se retiverem a palavra assim tal como a preguei a vocês, a menos que tenham crido em vão. Tá vendo? A salvação é algo contínuo. Então, o que é isso? Tu percebe se alguém é salvo ou não na vida, no dia a dia. Tu percebe a salvação de alguém se a pessoa está desenvolvendo aquilo ali. Nos frutos, conforme Jesus falou. Então a salvação não é um ato inicial, mas um processo contínuo na nossa vida. Deus opera nos nossos corações, Ele vai operar em nós, a fim de que nós venhamos responder. Esse desenvolvam a salvação, então pratiquem um modo de vida condizente, digno do Evangelho. Tu confessa o Evangelho? Tu crê no Evangelho? Então vive conforme o Evangelho. Nós estávamos agora pela manhã na catequese aqui, e eu estava dizendo para o pessoal, nós estávamos falando sobre o credo. Nós confessamos isso, é uma confissão. Mas, cara, tu percebe que não é uma coisa da boca para fora, tem que ser uma confissão de algo que está no interior, de algo que está no teu íntimo. Então, desenvolvam a salvação vive de acordo. E Paulo falou sobre isso lá no capítulo 1, versículo 27. É um modo de vida digno do Evangelho. Tem um pastor que disse assim, não é que Deus faça algumas coisas e nós as outras. Presta atenção nisso aqui. Não é que Deus faça algumas coisas e nós as outras. Deus faz tudo e nós fazemos tudo. Deus é o único autor adequado e nós somos os únicos atores adequados. Então, tudo que tu faz é porque tudo isso Deus fez no teu interior. Deus gerou em ti o querer e o realizar. E agora tu quis e realizou. Tu entende? Não há algo que Deus faça algumas coisas. Ó, isso aqui cabe para mim, é minha responsabilidade. Agora essas são tuas. Deus faz tudo e nós fazemos tudo. Entendeu? Com relação à santificação, nós estamos em conjunto com Deus. Nós somos ajudantes de Deus. Então nós precisamos desenvolver a nossa salvação. E aqui eu quero falar de três cuidados que tu deve ter para isso aqui. 3 cuidados que tu precisa ter. Primeiro deles, tu deve ter o cuidado com o que entra na tua mente. Cara, tu precisa cuidar. Por exemplo,
A gente está vivendo na época das redes sociais, na época dos influencers. Cara, quantos influencers tu tem que são um bando de ímpio, que só fala bobagem? Quantas pessoas tu tá ali consumindo conteúdo, aquilo tá entrando na tua mente e tu tá vivendo de forma anestesiada, achando que aquilo ali não tem problema nenhum, achando que não faz mal nenhum. A gente tá assistindo filmes, séries, muitas vezes entrando na nossa mente coisa ímpia, pagã. E tá tudo bem, a gente simplesmente aceita. Tu tem que ter cuidado com o que entra na tua mente, porque isso é o que vai influenciar a tua razão, a tua forma de pensar. Disso vai vir o teu desejo e aquilo ali vai moldando as tuas emoções, as tuas motivações. Entende por que lá em Filipenses, ainda no mesmo livro, na mesma carta, Paulo diz no capítulo 4 que a paz de Deus, que excede todo entendimento, guardará as vossas mentes e corações? Tu precisa ter cuidado com o que entra na tua mente, porque isso é o que vai moldar o teu coração. Isso vai moldar o teu desejo, as tuas motivações. Amém? Em segundo lugar, tu tem que ter cuidado com o que tu ouve. Tu tem que ter cuidado com o que tu ouve. Como assim? Cara, é simples. A fé vem pelo ouvir. A fé vem pelo ouvir. Tu já parou para pensar que então aquilo que tu ouve que não condiz com a fé vai te roubando a fé? Vai tirando espaço da fé? Tu tem que ter cuidado com o que tu ouve. Deus quer que tu seja santificado nos teus desejos por meio daquilo que tu ouve, porque isso também molda a tua razão. Deixa eu tentar dar um exemplo para vocês. Quando a serpente vai e tenta Eva lá no jardim, ok? Quando a serpente vai no jardim e fala com Eva, conversa com Eva, aquilo que acontece ali estava sendo tentado no quê? No que Eva estava sendo provocada? Não era no desejo? Era ou não? Olha só. Mas a serpente começa por onde? Não foi pela razão? Como é que a serpente pergunta? É verdade que Deus disse que tu não pode tocar em nenhum fruto? Tipo, faz sentido, é verdade isso. A palavra de Deus está certa. Começou na razão. Para quê? Para chegar onde? No desejo. A Bíblia diz, e Eva olhou o fruto, viu que ele era bom para o consumo e o desejou. Aquilo que tu ouve, aquilo que entra na tua mente, aquilo que entra nos teus ouvidos, vão moldar aquilo que tu deseja. A gente vê isso acontecendo. A gente viu isso acontecendo no primeiro casal. Tu acha que contigo vai ser diferente? Tu acha que comigo será diferente se nós não cuidarmos aquilo que entra na nossa mente, nos nossos ouvidos, aquilo que realmente está influenciando a nossa forma de pensar? Porque vai vir assim, vai moldar a tua razão. Disso molda o teu desejo. Entendeu? Amém ou não amém? Terceiro lugar, o terceiro cuidado que tu precisa é com a tua postura de vida. Tu tem que cuidar da tua postura. Tu percebe que a gente não pode viver somente na defensiva? Cara, e a gente sofre ataques, eu não estou dizendo que não. O diabo nos ataca, nós sofremos ataques diabólicos, ok. Eu não estou dizendo que não. Agora, é algo muito sério, é de se pensar quando o crente vive somente sob ataque. Por quê? Porque Jesus disse, edificarei a minha igreja sobre essa pedra e as portas do inferno não prevalecerão contra ela, ok? O que é as portas do inferno não prevalecer contra ela? As portas do inferno não vão resistir, elas não vão aguentar, vão se romper. Tu percebe que na antiguidade as cidades eram cercadas por muros e os muros tinham portas por onde se entrava. O que Jesus está dizendo é essas portas não vão aguentar. A igreja então é que está atacando o inferno. É a igreja que ataca, não é o inferno que ataca. Tu não vive na defensiva. Cara, tem crente que é especialista em defesa pessoal e espiritual. Os caras podem dar aula, técnicas de defesa pessoal. Como assim? Arte marcial? Não, espiritual. Porque vive na defensiva. Vive se defendendo, vive sob ataque. Deus nos chamou para nós atacarmos. Nós, a igreja que ataca o inferno. O inferno não prevalece contra a igreja. Entendeu?
Então os teus desejos vão moldar a tua postura. Logo, aquilo que tu quer define como tu age. Se tu quer realmente o avanço da igreja, como que tu te cala na evangelização? Se tu quer que Cristo reine, como que o reino de Cristo vai avançar se a gente não abrir a boca? Se a gente viver na defensiva. Ah, pastor, essa semana eu tive um ataque. Semana que vem eu tive um ataque essa semana. Semana seguinte, essa semana eu tive um ataque. Vive sob ataque, nunca ataca. Às vezes tu pode estar sofrendo ataques do diabo justamente porque tu não contra-ataca. Quem deveria estar atacando, não está atacando. Entendeu? Mas, tem duas verdades aqui que nos darão ânimo. Primeira delas, é graça. Tu percebe que é graça de Deus o fato de que não há nada em nós que se origine de nós mesmos? Tu percebe que quem é que efetua em nós o querer? É Deus. Isso é graça. O nome disso é graça. Deus efetua em nós. Por quê? Porque a gente não consegue. Se depender de nós querer alguma coisa, fazer alguma coisa, cara, não vai acontecer. Não vai simplesmente. Deus vem a nós e Ele provoca, Ele origina em nós o querer. Então aquilo que tu quer, que é bom, que é piedoso, que glorifica a Deus, foi o próprio Deus que colocou no teu coração. Ele originou. Essa fagulha foi Ele que suscitou. Entende? Isso é graça, o nome disso é graça, é Deus quem dá o primeiro passo. Assim como para a salvação. Nós estávamos afastados de Deus. Deus então vem a nós, Ele encarna, Ele salva. O nome disso é graça. Em segundo lugar, tem uma promessa. Tem uma promessa aqui. Qual é? Cara, se tu desenvolver a tua salvação, a promessa é aquele que desenvolve em ti, aquele que gera em ti, que efetua o querer e o realizar. Vai continuar acontecendo, tu percebe? Quanto mais tu te empenha na vida cristã, quanto mais tu busca a santificação, mais Deus vai gerar em ti o querer e o realizar. Mais Deus vai gerar em ti tanto o querer quanto o realizar. Isso tem que nos encorajar. Isso tem que te encorajar. Tu tem que sair daqui hoje encorajado, sabendo que Deus efetua em ti o querer. Os teus desejos precisam ser fornecidos pelo Senhor. Em segundo lugar, então tu precisa em primeiro lugar desenvolver a tua salvação. Em segundo lugar, desenvolva hábitos que vão santificar os teus desejos. Lembram semana passada que eu falei sobre isso? Um dos pontos da semana passada foi, tenha hábitos. Lembram? Então hoje, cara, tá vendo? Nem sempre eu sou um coach da depressão. Nem sempre eu sou aquele coach que vem te dar, sabe? O bom não é desistir. Como é que é? Não desista. O bom mesmo é nem tentar. Sabe? Não, nem sempre eu sou esse coach aí. Nem sempre eu sou o coach as derrotas do passado precisam fortalecer as tuas derrotas do amanhã. Nem sempre eu sou esse coach. Eu vou te ajudar a criar hábitos. Olha isso, é ouro isso aqui. De nada, de nada. Presta atenção. Como que tu cria hábitos que vão santificar os teus desejos? Lembra que eu falei, que Pedro fala que nós éramos praticantes, nós fomos treinados no pecado? Lembram? Pedro, quando fala do ímpio, da pessoa afastada de Deus, daquela pessoa que não está em Cristo, ela vive treinando no pecado. Ou seja, quanto mais tu peca, melhor tu fica no pecado. Mais aperfeiçoado tu fica no pecado. O contrário é a mesma coisa. Quanto mais tu vive buscando a santificação, quanto mais tu busca esse tanto querer quanto efetuar que Deus gera em ti e tu pratica, mais tu vai viver em santificação. Ok até aqui? Então, o que é um hábito? Um hábito é um padrão de conduta, disposição ou caráter dominante dos pensamentos, atitudes, sentimentos, modo de ser, costumes e princípios de uma pessoa. Isso são os hábitos. Tá? John Owen diz assim: toda paixão é um hábito depravado ou uma disposição que continuamente inclina o nosso coração a fazer o mal. Então, tu tem que vencer isso aqui, agora criar hábitos bons. Paulo fala isso em Efésios. Se Deus quiser, nós vamos ter uma série em Efésios.
ele vai falar sobre o despir e o revestir-se. Tu se despe. Lembra que semana passada eu falei sobre o exercício da piedade? Tu se despir das coisas que te atrapalham, impedem o avanço. Tu vai se despir disso e no lugar tu coloca algo bom. Tu se reveste de algo bom, de uma prática boa, de um hábito bom. Então a cada pecado tu está desenvolvendo mais hábitos ímpios. Quanto mais tu vive uma vida santa, mais santificado tu será. Nós precisamos então de uma simples decisão. Uma simples resolução. Mas não se resume a isso. Então, deixa eu tentar explicar. Não basta tu dizer assim, eu nunca mais vou fazer isso aqui. Mas não é menos que isso. Começa com isso. Entende? Não basta tu dizer, puxa vida, fiz de novo isso. E tu dizer, eu nunca mais vou fazer isso aqui. Não basta. Só que esse é o primeiro passo. Por quê? Porque é Deus quem efetua o querer. O querer aquilo ali não é meramente tu dizer, eu nunca mais vou fazer isso. Precisa de algo que vá moldar o teu ser. Você precisa ser intencional, comprometido, resoluto com alguma coisa. Então, vamos lá. 4 princípios práticos que farão você desenvolver hábitos santos e mortificar hábitos pecaminosos. Em primeiro lugar, a primeira coisa que tu precisa, o primeiro princípio é hábitos são adquiridos por meio de repetição frequente e constante. Hábitos, presta atenção, são adquiridos por meio de repetição frequente e constante. Tu não cria um hábito se tu não praticar aquilo ali de forma repetida. Se tu não fizer aquilo ali constantemente, repetidamente, consistentemente. É assim que tu cria um hábito. Então, por exemplo, tu tem o hábito de almoçar. Não tem? Todo mundo tá vivo, então tu tem. Tu tem o hábito de almoçar. Por quê? Tu faz isso todo dia. Tu tem o hábito de acordar e escovar os dentes, né? Eu espero que sim. Eu espero que todos tenham. Por quê? Porque tu faz isso todo dia. Alguns têm o hábito de escovar os dentes, passar fio dental, mais um enxaguante bucal. Sabe, é um processo. Por quê? Porque tu faz isso todo dia. Tu cria esse hábito por quê? Porque tu faz ele repetidamente e consistentemente. Como que tu vai criar um hábito de oração se tu não fizer isso todo dia? Tu ora quando dá, se dá. Tem um dia que tu ora às 6 da manhã, quando acorda. No dia seguinte, não deu, então tu não ora. No terceiro dia, tu ora em pensamento, indo para o trabalho. No quarto dia, tu voltou para casa, daí tu lembrou que não tinha orado, mas tu tem louça para lavar. Então tu vai lavar e daí tu ora 2 minutos. Isso é criar hábito? Não. Entende? Tu precisa criar um hábito, ter uma disciplina. Tu precisa, então, fazer algo repetidamente, de forma constante. Então nós podemos também definir um hábito como um padrão de conduta, disposição ou caráter dominante dos pensamentos, atitudes, sentimentos, modo de ser, costumes e princípios de uma pessoa adquiridos por meio da repetição frequente e constante. Entendeu? Isso é um hábito. Em média, até pouco tempo atrás se dizia, né, como que se cria um hábito? Tu cria um hábito em 21 dias. Cara, não é assim. Tem 2 pesquisas recentes que mostram que, em média, tá? Em média, se leva 66 dias para criar um hábito. Dependendo da pessoa. Algumas chegam a pouco mais de 280 dias. Então, tu chegou a 66 dias e fazendo alguma coisa. No dia 67, mas eu ainda não criei esse hábito. Calma, persevera, vai fazendo. Quando tu vê, já virou hábito. O hábito é aquilo que tu faz de forma constante no automático já. Então tu precisa de pelo menos 66 dias. 2 meses. Entendeu? Em média, se leva cerca de 66 dias para formar um hábito. Sendo que isso pode variar de pessoa para pessoa e dependendo do hábito. Então, tu precisa fazer isso de forma constante, repetida, frequente. Quanto mais não tu disser para o pecado, mais tu terá o hábito de dizer não para o pecado.
A negação ao pecado tem que ser um hábito na vida do cristão. Mas como tu vai dizer não ao pecado se às vezes tu diz não, outras tu diz sim, às vezes tu fica, sabe? Tem que ser um hábito tu dizer não ao pecado. Amém? Então, crie o hábito. Crie o hábito. Por exemplo, no mesmo livro, Filipenses, capítulo 4, versículo 8, Paulo diz que nós temos que pensar nas coisas que são boas, amáveis, dignas de louvor. Tu tem que criar um hábito de dominar a tua mente, dominar naquilo que tu pensa. Tá entendendo? Tu não é refém da tua mente. Ah, pastor, eu não consigo parar de pensar nisso. É óbvio, tu tem aquele pensamento e tu quer que ele evapore. Não vai acontecer. Lembra do princípio, despir e revestir-se. Como que tu faz para vencer um pensamento? Tu pensa em outra coisa. Tu não deixa a tua mente vaga, vazia. Lutero dizia, eu não consigo impedir as aves de sobrevoarem a minha cabeça. Não tem como impedir. Mas ele disse, eu consigo impedir que elas façam um ninho. O que é isso? É uma metáfora. Ele está dizendo, eu não consigo impedir que o pensamento venha. Mas eu consigo impedir que ele permaneça ali. Entendeu? Crie o hábito. Tu precisa ser moldado por meio dos teus hábitos. Por meio daquilo que tu faz repetida e consistentemente. Segundo princípio, aliás. Segundo princípio prático para você desenvolver um hábito santo e mortificar os hábitos pecaminosos. Hábitos são adquiridos e mantidos sem a permissão de exceções. Presta atenção. Tu adquire um hábito como? Praticando aquilo repetido e consistentemente. Tu adquire um hábito assim. Como que tu mantém? Como que tu adquire e mantém agora isso? Sem a permissão de exceções. Sabe aquelas pequenas concessões? Deixa eu tentar dar um exemplo. Digamos que por alguma razão tu enlouqueceu e resolveu não comer mais carne. Tá? Digamos que haja um nécio entre nós. Né, Tiago? Digamos que haja alguém que enlouqueceu, bateu a cabeça e resolveu não comer mais carne. Se a pessoa decidiu, ela precisa criar esse hábito como? Não comendo mais carne. Ah, mas só no domingo. Ah, só hoje, só um churrasquinho. Sabe? Aquele almoço em família. Aquele almoço que geralmente termina em briga. Cadeira voando pra tudo que é lado, sabe? Daí tu vai pra casa e diz, eu nunca mais vou vir aqui. Domingo que vem tu tá lá de novo. Como que tu cria um hábito se tu concede permissões? Se tu cria exceções? Então, digamos que tu vai criar o hábito da oração. Tu tem que ter um horário para tu orar. Para tu desempenhar essa disciplina espiritual. Mas tu não cria exceções. Tu não vai no dia seguinte, quando tu acordou com muito sono, tu pensa, vou dormir só mais 5 minutinhos. Mais tarde eu oro. Não, cara. Não. Se tu decidiu todo dia ao acordar orar, tu tem que fazer isso todo dia ao acordar. Vai ter um dia que tu vai estar com muito sono. Tu vai querer dormir. Tá vendo o desejo? Tu vai querer dormir um pouquinho mais. 5 minutinhos, só o soneca do telefone ali. Depois eu oro. Não conceda exceções. Porque haverá um dia que tu vai ter o hábito, tu vai acordar no automático. Eu falei pro Leandro essa semana, cara, eu tô que nem velho. Sabe velho que acorda e não precisa mais de despertador? Eu tô assim. Eu acordo entre 6h30 e 7 horas, é o meu horário. Eu não preciso pôr o celular para despertar. Eu acordo, simplesmente. Eu posso ir dormir 3 da manhã, 6 e pouco, 7 horas, eu acordo. Igual velho, só me falta ir varrer a calçada. Só falta varrer a calçada, só isso. E fazer um chimarrão, né? Só isso. O chimarrão eu já faço. Só varrer a calçada que não. Então, tu cria esse hábito. Quando tu decide, tu não concede exceções, vai haver um dia que tu vai acordar já no automático e tu vai orar. Aquele hábito se cria, mas tu tem que fazer isso por provavelmente mais de 66 dias. Entendeu? Sim ou não? Então, o preço da mudança, ele é caro. Ele vai exigir. Criar um hábito não é algo fácil. A mudança custa caro. É caro, às vezes, tu abrir mão de um pouquinho mais de sono para tu ter alguma prática piedosa. Para tu orar, para tu ler a Bíblia.
Às vezes é complicado tu achar horário na tua agenda muito corrida, muito lotada. Sabe? Essa tua agenda muito... Tu é muito compromissado. E achar um espaço para ter comunhão com os irmãos na semana. Às vezes, é justamente o que está faltando. É tu ter um pouquinho mais de convívio com os irmãos. Porque a convivência santifica. E às vezes a convivência também é dolorida. Crescer dói. Entendeu? Romanos 6,19, Paulo fala assim: falo em termos humanos por causa das limitações de vocês. Assim como ofereceram seus membros para que fossem escravos da impureza e da maldade que leva à maldade. Assim, ou seja, Paulo está dizendo, do mesmo jeito, da mesma forma, assim, ofereçam agora os seus membros para que sejam servos da justiça. O mesmo termo, escravos e servos, é a mesma palavra. Servos da justiça para a santificação. Tu quer ser santo? Tu quer buscar a santidade? Quer viver em santificação? Tu precisa treinar o teu corpo para ser escravo da justiça. É fácil isso? De jeito nenhum. De forma nenhuma. Mas a Bíblia não diz que seria. Só que Deus concede tanto querer quanto realizar. Amém? É uma questão, então, de tu escravizar os teus desejos, os teus hábitos. Tu vai torná-los escravos. Então, aquele dia que tu vai querer dormir um pouquinho mais, eu oro depois. Não. Porque agora o teu desejo é escravo, ele não tem vontade. O teu desejo não prevalece. Ele é escravo. Entendeu? Terceiro lugar, terceiro princípio. Hábitos são mantidos à base de diligência em todas as áreas. O que acontece? Tu precisa criar um hábito piedoso. Digamos que tu queira criar o hábito da meditação. Cara, eu não tenho o hábito de meditar na palavra, eu nem sei direito o que é isso. Preciso começar a fazer. Ok? Cria um hábito. Como é que tu faz isso? Fazendo repetidamente. Não abrindo exceção. E também cuidando diligentemente de todas as áreas. Porque não adianta agora tu criar o hábito da meditação, mas daí tu parar de orar. Tu parar de ler a Bíblia. Entende? Tu parar com as outras coisas, descuidar do restante para focar nesse. Não, não é assim. Tu precisa cuidar de todas as áreas, diligentemente. Tu precisa cuidar de tudo para que tu tenha santificação de um hábito ou uma área específica. É preciso que tu cuide de todas as áreas da tua vida. É uma vigilância constante, porque nós somos inclinados, nós somos tendenciosos a abandonar isso, a descuidar disso. John Owen, ele diz assim: sem esforço sincero e cuidadoso em cada área de obediência, não há mortificação verdadeira de qualquer pecado que nos oprima. Cara, se tu não cuidar de todas as áreas, o que adianta tu cuidar de uma? Tu precisa cuidar de tudo na tua vida. Tu precisa parar de pensar que esse hábito aqui não é tão mal. Não... Porque a gente tem essa tendência, né? Tu racionaliza, tu justifica, tu ameniza. Cara... eu tenho hábito, pastor. Quando eu acordo e eu ainda boto soneca ali, eu durmo um pouquinho mais. Eu aperto 15 vezes no soneca, mas pouca coisa. Eu durmo 2 horinhas a mais só apertando o soneca ali. Como é que tu vai mortificar alguma coisa se tu achar que algum determinado hábito que te impede de crescer não é tão mal assim? Não é tão prejudicial assim. Eu sei que eu tenho que fazer, mas é que isso aqui também não faz mal para ninguém. Sabe? E aí a coisa vai andando e tu acha que isso não enfraquece, quando na verdade é aquilo ali que está te enfraquecendo, que está te impedindo de avançar. É imprescindível que tu tenha o hábito do domínio próprio, o autocontrole. Para isso tu depende do Espírito. Amém? O quarto princípio. Hábitos são mantidos apesar do fracasso. Então,
Vamos de novo. Tu quer criar um hábito, seja qual for. Tu vai ter que fazer, em média, pelo menos 66 dias. Pastor, não consegui. Chegou no dia 49 e não deu. Eu não consegui, não fiz. Eu tinha que ter orado e não orei. Calma. Calma, rainha do Nilo. Calma. Calma, não tá tudo perdido. Calma. Continua agora. Vamos lá, só 66. Entendeu? Começa de novo, vamos lá. Só isso. Os hábitos são mantidos, são adquiridos e mantidos apesar do fracasso. Então não é porque em algum dia tu não fez que está tudo perdido. Porque nós temos a mania de criar na nossa mente, né, cenários. Então tu cria o primeiro cenário, eu nunca vou chegar lá, nunca vou conseguir fazer isso aqui. Aí tu começa. Aí tu erra. Daí agora qual é o próximo? Eu não consigo, porque não adiantou de nada eu ter feito então. Se eu não consigo manter, o que adianta eu fazer? Aí é 8 ou 80. Ou tu não começa, ou então se tu começa e falha, daí tu agora nunca mais eu faço, então, porque não está adiantando de nada isso aqui. Não adianta. O que eu quero fazer isso aqui se eu não consigo manter? Não, calma, não é assim. Não é assim. Às vezes tu vai fracassar, às vezes tu vai ter a tendência e tu vai falhar. Agora, fracasso é desistir. Tu não fracassou porque tu falhou uma vez. Entendeu? Lembra o que eu falei para vocês? Tu não é derrotado pelo pecado, tu não foi vencido, tu foi desobediente. Muda. Com hábito é a mesma coisa. Tu não pode dizer eu fracassei. Não, isso não é fracasso. Tu falhou. Fracasso é quando tu desiste. Eu não vou fazer mais isso aqui. Percebe? Então, enquanto tu estiver buscando vencer um hábito pecaminoso, praticando um hábito piedoso, algo bom que a Bíblia quer de ti, você não é um fracassado, uma fracassada. Tu é um crente que está buscando obedecer. Às vezes ainda desobedece, mas tu não é um fracassado. Às vezes ocorrerá de tu cair, falhar. Ainda assim, tu não fracassou. Então o hábito ele é mantido apesar do fracasso. Ok? Entendido? É inútil que tu guarde a tua mente das coisas externas, aquilo que entra na tua mente, aquilo que tu ouve, que eu falei antes, se tu continuar ouvindo as vozes da tua mente. Sabe aquelas vozes da tua cabeça? Tu nunca vai conseguir. Ah, mas o que adianta tu fez e tu fracassou ali? O que adianta? O que adiantou ter feito todo esse tempo se até aqui e agora tu falhou? Então não adianta tu cuidar o que vem de fora se o que está dentro de ti está combatendo contra ti. Tu precisa cuidar isso. Tu precisa ser autossuficiente. Calma, não é autossuficiente que está a força do teu braço. Autossuficiente porque o querer que Deus criou agora vai ser desenvolvido por ti para vencer as próprias vozes que estão combatendo contra ti. Amém? Amém ou não? A batalha pela santidade, ela ocorre dentro e fora de nós. Ela ocorre tanto em ti, quanto algo de fora combatendo contra ti. E nós é que temos que vencer isso. Então, quando nós estamos dizendo que Deus é quem trabalha em nós, Deus é quem efetua o querer e o realizar, implica em duas coisas. O fato de Deus trabalhar em nós significa, em primeiro lugar, que nós estamos unidos a Cristo e ao seu poder. Cara, isso aqui é poderoso demais. Isso aqui é poderoso demais. Nós dizer que estamos unidos a Cristo. Nós somos o corpo de Cristo, significa que nós estamos unidos a Cristo. Nós estamos em Cristo. Isso aqui tem que ser uma bomba no teu coração. Isso aqui tem que ser uma bomba para destruir essas vozes, essas coisas que estão minando o teu desejo, estão minando a tua vontade. Em segundo lugar, significa que nós temos o Espírito Santo em nós e o povo de Cristo conosco. Quer dizer que nós temos ajuda. Tu tem o Espírito Santo agindo em ti. Deus efetua o querer e o realizar em ti por meio do seu Espírito, que está em ti. Agora, nós temos também ajuda com os irmãos. O povo de Cristo nos ajuda, a igreja é para isso. Entendeu?
nós temos reforço. Entregar-se a Deus, então, não limita a tua liberdade. A santidade não é uma limitação, não é algo que vai te impedir. Agora não posso fazer mais nada. Santidade não é tu fazer ou não fazer, sendo que é mais não fazer, que o pessoal acha. Santidade não é isso, mas é sim aperfeiçoar a nossa liberdade. Entendeu? Sim ou não? Fica de pé. Eu quero orar contigo. Quando nós estamos dizendo que Deus quer que nós sejamos santos, quando nós dizemos que precisamos buscar a santidade, quando estamos falando que nós queremos ser santos, nós estamos dizendo, em outras palavras, que aquela liberdade para a qual Cristo nos chamou, que Jesus falou, né? Conhecereis a verdade e a verdade vos libertará. Nós somos livres. Essa liberdade que nós temos em Cristo não é não pode. Pode e não pode. Não é isso. É uma liberdade que está sendo aperfeiçoada em nós, porque a nossa tendência é pensar que liberdade é ausência de regras, de mandamentos, e não é. Ok? Entendido? Vamos orar? Que nós possamos criar hábitos santos, que Deus nos ajude a estabelecermos em nossa vida hábitos santos, vencer aqueles hábitos que nos atrapalham, os hábitos que nos impedem, os hábitos que nos não permitem com que avancemos e que nós venhamos nos despojar disso e criar hábitos santos, piedosos, que agradem a Deus, que nos aproximem de Deus, que nos permitam refletir o caráter de Deus na nossa vida. Pai amado, no bendito nome de Jesus, nós queremos chegar na Tua presença, clamando, Senhor, pedindo a Ti que Tu nos ajude, que esse querer e o realizar que Tu efetua em nós seja de fato obedecido por nós, que essa responsabilidade que temos agora seja de fato criada e mantida por meio de hábitos santos. Ajude-nos, Senhor, a vivermos com hábitos que Te agradem. Nos ajude a vencer, Senhor, aqueles hábitos que não Te agradam, aquilo que nos atrapalha, aquilo que impede de crescermos, e nos ajude a criarmos hábitos santos que Te agradam, que nos tornam mais santos. Em nome de Jesus, nos abençoa, Senhor. Cria em nós o querer e o realizar em todas as áreas, que não haja uma área de nossa vida que seja de acordo com o nosso querer, com os nossos desejos, mas que nós sejamos entregues total, integralmente a Ti, como escravos da justiça, como servos que não têm desejo próprio, mas querem fazer a Tua vontade, assim como Jesus, que veio para cumprir a Tua vontade. Que nós possamos, de fato, Senhor, com isso, ir sendo santificados, que Tu possa nos santificar por meio do nosso esforço, e que essa santificação vá nos tornando mais e mais santos, porque Tu és santo. Que nós possamos, de fato, Senhor, ao cantar, que queremos ser alvos como a neve, que não seja uma mentira saindo da nossa boca, que não seja, Senhor, uma falsidade dos nossos lábios, mas um desejo do nosso coração. Que nós possamos, de fato, Senhor, querer ser alvos como a neve, que Tu possa nos limpar, Senhor, tirar toda impureza do nosso ser, que venhamos ser limpos e tornados alvos como a neve. Em nome de Jesus eu Te peço, para a glória do Teu nome. Amém.